Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe quando queremos nesse momento refletir na santa palavra do nosso Deus. Amém. Será que um galho consegue produzir frutos sem estar unido, ligado à árvore? A resposta é simples. É impossível. Um galho que é cortado, separado da árvore, não consegue produzir. Parecido a isso é a nossa vida com Deus. O ser humano foi criado unido a Deus. Porém, ainda no jardim do Éden, o diabo conseguiu separar o ser humano de Deus. Veio então o corte, a separação, o pecado. Mas Deus prometeu e cumpriu a sua promessa de unir novamente as pessoas com Ele. E fez isso através do seu Filho Jesus Cristo. Pela morte e ressurreição de Jesus, nos tornamos filhos de Deus, recebemos o perdão e somos novamente reaproximados de Deus. Em Jesus, a videira verdadeira, nós fomos enxertados na plantação de Deus, unidos novamente a Ele. Por isso nós podemos perguntar: o que é um ser humano sem Cristo Jesus? Uma pessoa sem Jesus está sem vida e não consegue produzir frutos que agradem a Deus. É com fé no coração que estamos unidos com Jesus, e assim nós somos capacitados a termos uma vida produtiva. No texto que ouvimos, da parábola da videira, Jesus não está falando apenas da vital necessidade de estar unido a Ele. Ele não está apenas dizendo que sem a fé nele não existe vida nem salvação. Mas Ele está falando também da consequência, do resultado dessa união com Ele. Ele está falando dos frutos que provêm da união de uma pessoa com Jesus. O que nós muitas vezes não sabemos, ou temos dificuldade de entender, é que um galho sadio e bonito, quando está ligado à árvore, ele naturalmente apresenta frutos, dá frutos. Um cristão, uma pessoa ligada a Cristo pela fé, tem frutos. Se não tem frutos, é um galho seco, ou que tem pouca vida. Da mesma forma, gente, como um dono de um parreiral de uvas deseja colher boas uvas,
É assim que Jesus deseja em relação aos seus fiéis. Cristãos, crentes que tenham frutos. Aliás, eu acho que são coisas que nem precisariam ser ditas. Alguém que é patrão, que é chefe, ele quer ter bons empregados. Um professor, ele quer ter bons alunos. Um país precisa de cidadãos bons, honestos. E assim também a igreja. O reino de Deus necessita de cristãos que coloquem em prática o seu cristianismo, que coloquem em prática a sua fé. Nós, como ramos da videira, não temos vida própria. A nossa vida vem de Deus, vem de Cristo. E se somos ramos, precisamos produzir frutos. E para que em nossas vidas haja muitos e bons frutos, é necessário estar firme em Cristo, através de uma fé convicta, sincera. Pois Ele mesmo diz no versículo 5: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Somente a união com Cristo nos dá perdão, salvação e, consequentemente, vida e energia para produzirmos os frutos da fé. Essa união acontece em nosso contato constante com Jesus, pela palavra e pelos sacramentos, batismo e santa ceia. Aliás, este é, minha gente, um dos motivos de Deus nos colocar numa igreja, de Deus colocar a gente numa comunidade com irmãos na fé, para que nós tenhamos muitas oportunidades de recebermos a seiva da vida através da palavra, leituras bíblicas, mensagens, hinos, estudos, e através da Santa Ceia, onde o Cristo vivo vem a nós com o seu corpo e o seu sangue para nos fortalecer, para nos encher de vida, de energia. Existem muitas coisas que tentam nos desligar de Jesus. Tem muita coisa. O pecado, o diabo e o mundo são aquelas três coisas sempre citadas e lembradas por nós. E elas continuam sendo as mesmas, ainda hoje. Só que talvez de formas diferentes, com roupagens diferentes, mas são as mesmas. Muitos ainda estão vivendo longe, desligados, desconectados do Pai. O nosso Pai Celestial não quer a gente longe, não quer a gente desligado.
também não quer que os afastados permaneçam nessa situação. Na verdade, Deus deseja aquilo que Jesus está mostrando para nós no Evangelho que nós lemos. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Na parábola, Jesus usa a figura dos galhos que precisam ser podados ou cortados. O texto diz: todos os ramos que não dão uvas, o lavrador corta. Mas os ramos que dão uva, ele poda, a fim de que eles fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Talvez essa é a parte mais difícil na vida cristã, mas que é fundamental para permanecermos unidos a Cristo. É necessário podar e também cortar aquilo que atrapalha, aquilo que tenta nos afastar do Pai Celestial. Começando pelos pecados que nós cometemos no dia a dia, que são claros, até aquelas coisas, gente, que nós nem percebemos, que atrapalham a nossa vida com Deus. Tem muita coisa aparentemente boa que atrapalha a nossa vida com Deus. Muita coisa que a gente pode pensar: puxa vida, isso é bom, mas atrapalha. Quem conhece uma videira sabe muito bem disso. Sem a poda, não vem os frutos. Sem arrependimento verdadeiro, sem arrependimento sincero, não existe aquilo que é normal na vida cristã, os frutos. Um galho seco prejudica toda a árvore. Por isso, minha gente, com a ajuda de Deus, corte os galhos secos que atrapalham a tua vida e frutifique perante Deus. O orgulho é uma das sujeiras que mais nos atrapalha. Por isso, cortem o orgulho. Vivam na humildade. Seja humilde para pedir perdão e para dar perdão. Seja humilde para pedir desculpa e para dar desculpa. Seja humilde para saber que tu não é melhor ou mais do que os outros. Nós somos todos iguais. Tem ninguém melhor. Tem ninguém mais. O fato de termos uma vida produtiva, de produzirmos bons frutos, é devido à fé. Aos olhos de Deus, só se realiza uma boa obra alguém que está unido a Ele por meio da fé em Cristo. Tudo
tudo aquilo que um cristão realiza ou fala se torna por isso uma boa obra. O mundo vê Cristo através de nós, os ramos da videira. Algo só é boa obra diante de Deus quando é feita por pessoa que crê em Jesus. O resto é só boa obra perante o mundo. É claro que isso não desmerece as inúmeras obras que se enxergam por aí. Todos os dias nós vemos milhares de pessoas praticando boas ações, mas só aos olhos do mundo. Por isso, unidos a Jesus, nós temos uma vida produtiva aos olhos de Deus. Pela fé, vamos produzir, vamos frutificar, produzir os frutos que a própria palavra de Deus mostra quais são. Como por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, amor, alegria, paz, paciência. Eu vou repetir. Paciência. Como nós precisamos de paciência. E a paciência não está em nós. A paciência vem de Deus. Deus nos capacita para a paciência. Delicadeza, bondade, humildade, domínio próprio e assim por diante. Vejam quantos frutos. Por isso, permanecendo em Cristo, e Cristo permanecendo em nós pela palavra e a Santa Ceia, nós seremos capacitados a produzir bons frutos. E nós precisamos começar a produzir bons frutos dentro da nossa casa. Amando a nossa esposa, amando o marido, amando e educando os filhos, agindo com gentileza, com respeito, com paciência, para que nós então possamos, fora de casa, fora do lar, também frutificar, produzir bons frutos. Por isso que Deus nos abençoe a permanecermos firmados em Cristo pela fé, pois em Cristo nós teremos uma vida produtiva, uma vida cheia de frutos. Amém.